De luto pela morte do senador Major Olímpio, vítima da Covid-19, o Senado está fechado em luto oficial de 24 horas. A morte do parlamentar amplia a pressão de abertura da CPI da Covid. E sobre isso, a gente conversa agora com também senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Senador, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo. Muito bom dia. Eu quero me associar, se você permite, às manifestações de condolências, de profundo pesar por todas as mortes. São mais de 280 mil mortes pela Covid, mas de alguém que convivia conosco, saudável e combativo, eleito pelo povo de São Paulo com uma votação consagradora, e que nós perdemos. É o terceiro companheiro de trabalho, independente de concordar com tudo ou discordar, mas companheiro de trabalho na jornada da democracia. Então, quero me associar a essas condolências, pedindo esse espaço para tornar público. Fui companheiro de Câmara dos Deputados, o Major Olímpio. Sempre tivemos um relacionamento muito fraterno, cordial, respeitoso, e não posso deixar de endereçar à sua família um forte abraço. Sem dúvida. Senador, o que é possível dizer numa hora como essa? Há uma pressão muito grande por essa instalação dessa CPI. O Senado já tem uma comissão externa que vem discutindo medidas, inclusive a gente acompanhou uma sessão em que os parlamentares receberam pessoas ligadas à área da produção de oxigênio. Eu pergunto, uma CPI agora seria viável, seria importante ou outras medidas devem ser tomadas de mais imediato? Em primeiro lugar, essa comissão é fundamental. Eu não sou membro desta, fui membro da comissão do Congresso, que funcionou até 31 de dezembro. É o grande radar de que dispõe o Parlamento para fiscalizar, acompanhar e impulsionar. Impulsionamos recursos para micro e pequena empresa, tiramos da caixa d'água da liquidez financeira, com o orçamento de guerra, como se dizia no ano passado, os recursos principalmente para atender aos mais fracos. Forçamos a apresentação do Plano Nacional de Imunização, que acabou sendo apresentado numa sessão, então, presidida pela senadora Leila Barros, no dia 18 de dezembro. E, enfim, este é o grande radar. Quanto à CPI, eu entendo que ela será feita, mas quando passar esse momento. Nesta hora, nós temos que concentrar os nossos esforços para salvar. Os fatos, as irregularidades serão apurados. Por isso existem dois pedidos de CPI. Existe a CPI federal e existe a CPI das malversações dos estados e municípios com recursos federais, que não foram poucos. Foram transferidos muitos recursos para combate à Covid, assim como foram transferidos muitos recursos no auxílio emergencial. No auxílio emergencial já se sabe, 7,5 milhões de brasileiros, servidores civis, militares, comissionados, políticos, pessoas com emprego, receberam 54 bilhões, é o relatório do TCU, de auxílio emergencial indevidamente. Esse dinheiro tem que ser recuperado. Aliás, eu estou propondo que ele seja destinado a complementar o auxílio emergencial deste ano, que é inferior às irregularidades constatadas do auxílio emergencial do ano passado. Estados compraram respiradores irregularmente. São Paulo, Santa Catarina e pelo Brasil afora. Máscaras, insumos. Mas será que nós nos determos agora a vasculhar essas irregularidades, além da competência dos tribunais de contas, da União, estaduais e até dos municípios, Ministério Público? Será que nos determos nisto é a prioridade? Eu acho que estas CPIs, tanto a nacional quanto a federativa, serão necessárias, sim, depois de passar essa fase agudíssima que nós estamos passando. Senador Esperidião, a minha agora pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Senador, bom dia. No mesmo dia em que se teve a triste notícia da morte do senador Major Olímpio, né, somando-se a outros 2 senadores que morreram de Covid-19, nesse mesmo dia o presidente Jair Bolsonaro falou
contra as medidas, que são poucas, né, uma das únicas coisas que os governadores e prefeitos têm à disposição para tentar conter a circulação do vírus, e fez, inclusive, na live uma simulação de uma pessoa com falta de ar, com insuficiência respiratória por Covid-19. O Senado, o Congresso, não teria que se posicionar de maneira mais firme, mais forte, diante da gestão que o governo federal tem fazendo dessa pandemia, no meio desse colapso hospitalar? Os congressistas, os senadores e deputados não poderão ser acusados de serem cúmplices de uma atitude que está agravando a pandemia? Não vejo assim. Primeiro, eu não assisti a essa suposta teatralização do presidente. Mas eu acho que o presidente da República tem, sim, a responsabilidade de aceitar que as medidas profiláticas, não curativas nem preventivas, são essas. Né? Distanciamento é uma medida preventiva e hoje reconhecida por todos. Está na Bíblia. Posso até dizer, Êxodo 30, lá consta, lavar-se. E em Levítico, no capítulo 13, e vários versículos, fala sobre afastamento e fala sobre quarentena. Claro que na época a enfermidade era outra. Então, isso são medidas racionais e necessárias. Agora, não nos cabe, neste momento, fiscalizar o que você diz. E também não nos cabe dizer quais são os remédios, aí falando de química, de coisa que se pode aplicar, ingerir. Isso cabe à ciência. E essa foi a grande lição de todos os que deram certo no combate a pestes, a enfermidades, seja a gripe espanhola, seja há 12, 13 anos, na gripe da H1N1, você pode ter várias divergências de comportamento, mas deve seguir a ciência. E a ciência fala pela tese dominante da ciência, que às vezes pode até mudar. Bom, senador, aproveitando que o Senado, então, fica fechado hoje em sinal de luto, de respeito à morte do senador Major Olímpio, como o senhor analisa o legado que o Major Olímpio deixou com o seu jeito de ser, sempre muito efusivo, marcante nas suas falas, não era de ficar em cima do muro, era sempre de se posicionar, inclusive foi um grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro e mais tarde um pouco deixou de ser, né? Como o senhor viu essa mudança também de posicionamento? Olha, todos nós na política sabemos o que são encontros e desencontros. Até nas nossas famílias nós sabemos disso. Eu sei. E nós temos que respeitar, porque o fundamental mora nos detalhes dos encontros e desencontros. Mas a jornada política do Major Olímpio foi muito em parceria com o então deputado Jair Bolsonaro. Nós fomos colegas, os três, na Câmara dos Deputados, no período 2015-2019, que foi um período decisivo para a candidatura bem-sucedida de Jair Bolsonaro. Então, eu acho que, do ponto de vista de cartilha, havia uma sincronia quase absoluta entre ambos. E os desencontros, esses eu não sou juiz, porque dos desencontros, às vezes, nem os dois sabem qual é o conjunto dos detalhes. E como diz a frase, com outro sentido, o busilis mora nos detalhes. Senador, para fechar aqui a nossa conversa, eu pergunto, o que é possível o Senado fazer para continuar ajudando o Brasil a apressar a entrega das vacinas? Eu sei que na semana que vem a senadora Cátia Abreu fez um estudo sobre laboratórios e vacinas que poderiam estar disponíveis aqui para o Brasil. Esse estudo será apresentado na comissão especial. O senhor já ressaltou que não faz parte, mas de que maneira o Senado pode... Não faltaria nenhuma sessão. Não faltaria nenhuma reunião, estarei nessa também. Claro, claro. O que o Senado pode fazer para ajudar a apressar a vacinação, que é só assim que o Brasil vai sair dessa situação? Olha, eu acho que investigar o comportamento comercial dos laboratórios é algo que o Brasil está
se devendo. Marcia Angel, uma médica americana, publicou em 2006, e isso teve repercussão inclusive na imprensa brasileira, a verdade sobre os laboratórios farmacêuticos. Uma coisa é o cientista. O cientista é o benemérito, é o Pasteur, é o Sabin. São aqueles que não guardaram patentes de remédios. Vamos homenagear o Serra está de aniversário hoje. Foi um grande ministro da saúde porque teve coragem de enfrentar os erros comerciais dos laboratórios, não dos cientistas. Então, esta análise, que a senadora Kátia, brilhante e trabalhadora, vai nos trazer, vai permitir mostrar a diferença entre o bem da vacina e as regras de mercado que laboratórios farmacêuticos usam para preservar patentes e para elevar os preços de produtos quando eles são essenciais. Neste momento, nós estamos vendo como é que os Estados Unidos combatem isso. Lá, baseado em legislação de guerra, o presidente da República, isso começou com o Trump, fez com que laboratórios concorrentes, exemplo, Merck, produzissem nas suas linhas de produção, como fizeram as montadoras na Segunda Guerra Mundial, produtos de outros fabricantes, na época outras montadoras, agora outros laboratórios, como a Pfizer, como a Janssen, nas suas instalações. E é por isso que o presidente do México está lá suplicando que as doses da Pfizer que ele comprou, talvez tenha pago já, não lhe foram entregues ainda. Esse jogo comercial e político que os laboratórios ajudam a fazer será muito bem investigado nessa comissão. Vou colaborar intensamente. Para quê? Para que a vacina chegue, que ela não seja um instrumento de pressão política, de pressão geopolítica dos países que detêm a patente, o conhecimento, e são a sede dos laboratórios supridores, sejam eles no Extremo Oriente, seja na própria América. Senador Esperidião Amin, do Partido Progressista de Santa Catarina, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza e bom dia para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado.